Pronto, já está sendo gravado. Então, muito boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui. Essa é uma live fechada e gratuita comigo, Elisângela Barbosa. É toda segunda-feira, às 7h30 da noite. Eu faço essa live pelo Google Meet. Então, lá no meu Instagram, no @eliconstelar, gente, tem o link, né, da comunidade. Então, quem quiser pode ir lá depois, entrar na comunidade do WhatsApp, que é pela comunidade do WhatsApp, somente por lá, que eu encaminho o link de acesso ao Google Meet. Lógico que depois que termina aqui, eu jogo lá no YouTube, mas eu jogo a parte apenas teórica. Então, a parte que, no dia que eu abro constelação, só as pessoas do Google Meet que vão poder entrar para o sorteio da constelação familiar. Deixa eu olhar aqui o tema de hoje, então, dessa live. Fechada e gratuita. Deixa eu ver. Aqui. O tema é assim, abusos, um padrão de comportamento. Então, tá. Então, vamos entender. A constelação familiar, né? Tudo que eu venho a falar para vocês, gente, está sempre ligado. Eu vou tirar aqui o fone. Quando vocês quiserem falar, levanta a mãozinha, né? Ou fala depois, tá? Então, tudo que eu falar aqui, vocês sabem que eu sou consteladora familiar. Então, a minha base teórica são as constelações familiares. É de lá que eu venho trazendo todo esse movimento de cura que eu trago para vocês há mais de 9 anos, né? Então, assim, constelo presencial, em grupo, individual, constelo online também. E é uma gama de movimentos, né, e de ferramentas dessas presenciais e online, né, que a gente faz esse processo de cura em cada pessoa que nos procura. Então, gente, para eu iniciar esse tema, abusos, um padrão de comportamento, eu vou primeiro trazer um pouco para vocês. Eu sei que muita gente aqui já conhece a constelação, mas é importante, né, eu trazer um movimento de entendimento mais das constelações, para que vocês possam saber, né, para que vocês possam entender esse movimento todo, até a gente, né, algumas pessoas, chegarem, né, a atrair, a passar por uma dor tão grande como o abuso sexual. Graças a Deus, eu nunca passei, mas eu, como terapeuta da constelação, gente, eu já atendi a muitas mulheres e homens também que foram abusadas e abusados, e assim, eu tenho uma alma muito sensível, tanto para as crianças, como para esses movimentos de pessoas que foram abusadas, tanto emocional como fisicamente, né? Que são dores assim imensuráveis realmente. Então tá. Então a constelação, né? Vamos iniciar um pouquinho falando sobre a constelação familiar. A constelação familiar, gente, ela é um movimento do movimento do amor dentro dos relacionamentos humanos, tá? Então, tudo que a gente for falar de relacionamentos, a gente vai estar falando do amor, né? Eu vou só abrir um pouquinho aqui no meu Instagram também, as pessoas às vezes gostam de me ver aqui no Instagram. Então esse movimento, né, das constelações familiares, quem é o criador, o idealizador, né, o mentor, o guia, o protetor mesmo, né, das constelações é o alemão chamado Bert Hellinger. Eu já tive a grande oportunidade na minha vida de ser constelada 3 vezes para o Bert Hellinger e a sua esposa, Sophie Hellinger. Então, eu sou imensa gratidão e será até o fim, até para outras vidas, uma gratidão imensa que eu tenho. Em relacionamentos, nós vamos nos deparar com o amor.
É quando a gente sabe, a gente fica aninhada, aconchegada, quando a mãe da gente diz assim, nossa, você está tão linda, filha. Filha, hoje você pode. Filha, você pode tudo. Então, quando a gente recebe um carinho, um elogio, a gente massageia a nossa alma, né, gente? E aí essa alma fica confortavelmente adaptada àquele sentimento, aquele ninho de saber que a gente pode ligar, contar, falar para o nosso pai algum sentimento, para a nossa mãe ou para alguém que tenha criado a gente. Ou uma pessoa, né, que a gente tenha tido. Não, essa pessoa realmente tem uma importância na minha vida e no meu desenvolvimento muito grande. Então, essa necessidade de sermos amados e sermos amadas, ela vem da nossa alma, do nosso espírito. Nosso espírito sabe quanto a gente é amado pelo Pai Celestial, né? Por Jesus, por Deus, pela vida, por esse movimento invisível que é a vida e que a gente diz, caramba, a vida é teimosa, viu? Ela me quer aqui, né? Então, assim, como isso é gratificante. Então, essa lembrança de que nós somos seres amados e essa necessidade de sermos amados e de amar também, a gente não só quer ser amado, não, gente, a gente também quer amar. Por quê? Porque o que é que está no movimento de amar e ser amado? Sabe o que é que está, gente? Amar e ser amado. Amado. Vocês sabem o que é que estão intrinsecamente ligados a esse movimento de amar e de sermos amados? É o desejo de servir. Servir. Quando você ama alguém, você serve a essa pessoa. Não é o servir de submissão, não é o servir de obediência, de menos, né? Não é esse servir de inferioridade. É o servir porque eu faço algo pelaquela pessoa e aquela pessoa faz algo por mim. Então, quando o amor, né, esse sentimento aí de coraçãozinho que todo mundo faz, e a gente entra aí nessas ondas. Então, quando o amor ele está pulsando em nosso coração, ou por alguém, né, ou por uma mulher, ou pelo um homem, ou quando a gente sabe que nós somos amados por alguém, a gente se sente numa firmeza de vida. É como se as nossas raízes fossem lá para a Mãe Terra e diz: aqui eu posso ancorar o meu ser. Vou repetir. Quando nós sentimos a segurança de que somos amados e amadas, a gente sustenta o nosso ser. E aí a gente diz o seguinte: eu sou. O nosso eu sou, né, ele floresce no momento que a gente sente a segurança de sermos amados e amadas. É por isso que as crianças que são bem estruturadas emocionalmente, que se sentem acolhidas pelos pais, protegidas, amadas, elas florescem de dentro dela o melhor delas. O melhor. Uma criança, quando ela está num lar que é um lar problemático, elas vão florescer uma dor tão grande que elas vão buscar artifícios na psique dela para ela poder se sustentar na vida. Poder se sustentar, porque assim, na hora que uma criança olha para uma mãe, para um pai, por exemplo, que são abusadores, ou que são alcoólatras, ou que batem nessa criança, ela não vai conseguir pegar o eu superior dela, a divindade que ela tem dentro dela e dizer, né? Eu vou para a vida feliz, com muita felicidade, eu posso ir com muita segurança. Então a criança não vai, porque ela tem que resolver uma questão dentro dela que é com a lei do amor. Ela vai dizer assim: peraí, né? Eu não consigo ser feliz se eu estou vendo que minha mãe é infeliz ou meu pai é infeliz,
E se foram eles que me deram a vida? Entra aí a lei do amor de Bert Hellinger, do dar e receber. Então, a criança ela vai preferir tentar bloquear, como é que é o artifício que ela bloqueia? Ela cria dificuldades de aprendizagens, tiques nervosos, ela vai criar tudo isso para ela poder chamar a atenção e dizer, tá difícil eu entender como é que se resolve essa questão aqui, mamãe e papai, né? Então, o nosso eu sou, ele vai florescer a partir desses movimentos. Quando a gente coloca nossas raízes na terra e diz assim, aqui eu sou amada. E daí, diversas pessoas que eu já constelei, que infelizmente não tiveram, né, como destino espiritual, vamos assim chamar, gente, porque é o destino espiritual que nos faz chegar à Terra com esses uma determinada família. Não é que uma pessoa veio aqui e daí elas têm a sorte de ter uma família, porque a nossa verdadeira essência, ela é espiritual. Nós somos espíritos, gente. Tanto é que essa carne aqui, ela finda um momento, ela vai findar. Então, na hora que o nosso eu sou, ele travou, e eu repito, tá? Porque eu estou com um problema na minha internet, só vou conseguir liberar isso aqui uns 5 meses, mais ou menos. Certo? Então, essas raízes, que é o movimento do amor, ela vai se dar dentro dos relacionamentos. Então, como eu me relacionei com a minha mãe, como eu me relacionei com meu pai, ou eu não relacionei com a minha mãe, não tive meu pai, porque foi a minha mãe ausente, meu pai ausente, né? Eu estou falando eu aqui como uma palavra assim, mas não é o meu caso, né? Então, assim, quando a pessoa teve ou não teve um movimento de relacionamento com a mãe ou com o pai, ela vai estruturar na psique dela o eu sou dela e os padrões de comportamento dos relacionamentos. E esse padrão de comportamento, ele vai ser gerado como movimento de todas as outras estruturas de relacionamento. Então, se eu tive uma mãe perseguidora, ou um pai, por exemplo, ausente, que nunca esteve presente, eu crio, né? Como as pessoas têm almas diferentes, são almas diferentes, espírito, então cada um vai depender da força de empoderamento desse espírito, que cada um vai atuar de forma diferente com a dor que recebeu, tá? Então, uma pessoa que ela foi, né? Ela teve relacionamento com a mãe dela muito abusivos emocionalmente, ela teve uma mãe perseguidora, a gente pode até falar uma mãe narcisista também. O que ela vai para todos os outros setores da vida buscando esse padrão de comportamento de relacionamento. Então, ela vai para o campo espiritual e lá ela pensa que tem obsessores perseguindo ela, porque ela tem o padrão na psique dela e o amor persegue. Olha isso, gente. Que o amor persegue, porque a mãe é a fonte de amor. Então, ela cria um movimento de psíquico, de comportamento, de que se a própria mãe dela persegue ela, todas as outras mulheres vão perseguir.
Então, ela vai pulsando na mente dela, dentro da psique mesmo. E aí ela vai para o campo espiritual e ela diz, nossa, minha vida não anda porque eu tenho obsessores. Fizeram alguma coisa para mim. Aí ela vai para o campo dos relacionamentos amorosos, a sogra persegue. O campo de energia das relações estão tão pesadas que acaba atraindo isso. Aí vai para o campo de amigas, tem sempre uma amiga que persegue. Vai para outro campo aí, né, para o campo do trabalho, e ela vai entender, nossa, tem uma chefe aqui que me persegue. Então, aonde ela for, tem alguém sempre que persegue a ela. O que é que eu digo para os meus pacientes que chegam com esse movimento? Vão observando nas relações que vocês têm e nas diversos campos de relacionamento espiritual, de trabalho, todos os campos, né, de relacionamento, vão observando se é aquela pessoa que te persegue ou você repetir o mesmo comportamento. Porque se ela sente que ela é perseguida em várias áreas, a questão não está lá naquelas áreas, a questão está nela ainda. Ela apenas atraiu dentro de um campo eletromagnético, né? Ela, dentro desse campo elétrico e magnético, coração e cérebro, ela criou esse padrão e disse, não, só mesmo eu consigo entender o amor e as relações através de perseguição. E o oposto também é verdadeiro, gente. Se você teve uma mãe amorosa, carinhosa, uma mãe que te deu, nossa, assim, um diálogo incrível sobre o pai, sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre tudo, você vai encontrar em todos esses outros campos o amor feminino do mesmo jeito. Você vai para a espiritualidade e diz, nossa, eu me sinto tão acolhida por Deus. Deus está sempre olhando para mim. Quando eu penso em alguma coisa, quando acontece alguma coisa comigo, que eu penso, eu vejo lá uma atitude divina que me ajuda. Aí no meu trabalho, tem uma chefe, olha, um doce comigo, um amorzinho comigo. No campo das amigas, tem sempre uma amiga mais unida. E assim vai, né? Em campo lá dos relacionamentos do amor, nossa, a minha sogra é um amor de pessoa comigo. Então, do mesmo jeito que a gente cria o padrão psíquico, que a gente atrai aquilo que a gente obteve como forma de amor, porque uma pessoa, seja uma mãe narcisista, ou seja uma mãe perseguidora, elas não vão fazer isso, gente, porque elas são ruins. Claro que se for uma mãe narcisista, ela vai fazer isso porque ela tem uma questão psíquica que impede ela de sentir, né? E se for outro estilo de mãe, ela sofreu algo que ela bloqueia o movimento do amor. E aí, para ela, a forma que ela também aprendeu a se relacionar foi perseguindo, e ela persegue porque ela já criou esse mecanismo de se relacionar. É criado um mecanismo, uma forma, gente, uma forma da gente se relacionar. E a gente aprende essa forma de se relacionar com aquilo que a gente vivenciou com o nosso pai, com a nossa mãe. Em especial, as relações têm a ver com a mãe, tá, gente? Porque a mulher é o movimento do amor dentro das relações e na família. Tanto é que, para a constelação familiar, quem libera os filhos para amar o pai é só a mãe que libera. Porque o vínculo materno da mãe com o filho é tão profundo, né? Porque o filho morou dentro dela por um tempo que ela segura essa energia, esse espírito até dessa criança perto dela o tempo inteiro. E quando a mãe abençoa um filho, ele pode ir para o outro lado do mundo. Ele vai receber a bênção de uma mulher lá do mesmo jeito como se a mãe dele estivesse presente. O contrário também pode acontecer, como diz aí Djavan, né? Se uma mãe não abençoa um filho, ele vai para o outro lado do mundo e ele chega lá e tem uma mulher que vai perseguir ele do mesmo jeito que a mamãe dele persegue. Então, esses movimentos, eles não estão... é isso, gente, prestem atenção. É isso que eu quero passar nessa live hoje para vocês. Esses movimentos não estão no nosso raciocínio, não é aqui cognitivo, emocional, que a gente aprendeu a amar dessa forma. E nós sentirmos que nós somos amados dessa forma.
forma. Tá, então eu vou repetir. Então, essas. Voltou agora, Pamela? Voltou? Sim, pronto. Ótimo, obrigada. Então esse movimento não é um movimento racional que a gente diz assim, não, eu amo a minha mãe porque ela é minha mãe. Não é isso. A minha mãe me ama porque eu sou filha dela. Não é isso. Os relacionamentos, né, e o emaranhamento que se está tendo, né, da engrenagem de como foi relacionado o clã feminino, é que vai gerar no nosso corpo emocional e nas nossas memórias afetivas como é ser amado e como é ser amada. Então, eu crio uma memória de que eu sou abençoada e eu sou muito amada, eu não tiro isso do nada, ninguém tira isso do nada, a gente tira isso de como a gente foi na prática, o amor da nossa mãe perante a gente. Então, filhos que têm mães narcisistas, perseguidoras, controladoras, manipuladoras, são os filhos, né, que vêm constelar quando eles conseguem chegar a um processo de cura pessoal. A gente vai religar essa pessoa à mãe dele, só que de um outro movimento agora, porque ele está excluindo ela, minha mãe não presta, minha mãe é perseguidora, eu quero ter distância dela, tal. Então, a gente vai ligar essa pessoa de uma outra forma, a gente vai ligar pelo que ela deu de bom. E o que é que essa mulher fez de mais profundo na vida desse filho? Ela deu a vida, ela sustentou no ventre, né? No ventre. E daí, né, por algum motivo espiritual, ela vai e traz esse filho para esse movimento de dor dela. A dor é dela, gente. Uma mãe que não consegue ter um vínculo amoroso com o filho, ela está falando dela para o mundo. Ela está dizendo, eu não fui amada. Ela está gritando a dor dela. Ela não está brincando de que não consegue ser uma mãe amorosa. Ela simplesmente não consegue. Por quê? Porque o amor, ele vai ser aprendido. A gente aprende a amar do mesmo jeito que a gente aprende a andar de bicicleta. São as nossas percepções que sentiram um toque carinhoso ou um toque rígido, que o ouvido que lembra, o ouvido da gente lembra os gritos que a gente recebeu, a pele que lembra a pancada, a dor, o maltrato, os olhos lembram também de tudo que a gente viu quando a gente chegou para a mãe da gente e disse, eu cortei o cabelo, e ela olhou e disse, às vezes não disse uma palavra, só fez um gesto assim, oh, ficou feio. Então, a boca também, como percepção, ela também vai lembrar do quanto a gente viu a mãe da gente articular. Você é burra. Você é feia. Então, são as percepções, esse campo totalmente intuitivo. E o sexto sentido que eu sempre falo aqui, que é a nossa intuição, a nossa força espiritual, ela também vai lembrar do que a gente não conseguiu ter com aquela mulher. Então, essa mulher, eu estou falando especificamente aqui a mãe, tá, gente? Então, essa mulher, ela não conseguiu passar esse amor, não é porque ela é ruim, não, gente. Ela não sabe fazer isso, não sabe. É como se você juntasse sua mesada todo mês, durante 12 meses, e no Natal desse uma bicicleta à sua mãe e ela dissesse, olha, muito obrigada pela bicicleta, mas eu não sei andar. E ela pegasse a bicicleta e encostasse na parede e nunca andasse. Ela está fazendo por mal? Não. Ela não sabe andar de bicicleta. Não sabe. Assim como se uma mãe que não recebeu amor, carinho, afeto, compreensão, as raízes dela não foi para o amor.
ela, na hora que foi enraizar a vida dela no amor, ela precisou sustentar em alguma dor e dizer: eu vou ter que me defender da minha própria mãe. Eu vou me defender dessa mulher que me teve. Olha o esforço no espírito dessa pessoa que precisa se defender da própria mãe, da própria geradora. Essa pessoa, gente, ela vai precisar pegar a energia vital dela, o campo maior que nós temos, poderoso, é a nossa energia vital, porque você está viva. Então, essa pessoa precisou pegar, como se pega no potinho, a energia. Uma das teorias que o Bert Helling, das terapias que o Bert Helling se curou, que é o grito primal, o Arthur Janov fala do poço primal, onde a gente deposita nossas dores. Então, a gente vai estar com nossas percepções, com a nossa intuição, com a nossa força, apenas 50% movimentada para a nossa verdadeira vida, para aquilo que você veio fazer aqui, cumprir com o teu espírito. E daí, os outros 50, você vai dizer: eu vou me defender da minha mãe, e para se defender, você cria uma carapuça, cria uma esbravadura, uma coisa, sabe, rígida. Não só com ela, mas com todo mundo que vier. E aí, sua mente, acostumada a se relacionar já na defensiva, por causa das dores que foram depositadas no poço primal, você vai travar a vida. Ou se você não está pronta para sempre se defender do modelo de relacionamento com a sua mãe perante o mundo, perante as outras pessoas, você está olhando para essa pessoa, para a mãe ou para o pai, dizendo: não, peraí, mãe, eu não vou andar agora, não, eu não vou me relacionar, não vou engravidar, não vou, né, não vou evoluir, ter abundância, porque eu tenho que resolver isso aqui com a senhora. E aí, mais uma vez, você está lá, depositando na vida 50% da tua energia vital e os outros 50% tentando salvar a mãe ou o pai de uma dor. Mas, Eli, isso daí não é o certo para os grupos familiares, que os filhos podem ajudar a mãe? Sim, pode. Não é a constelação e nem eu vai dizer que ninguém vai mais ajudar ninguém. Isso não existe. A gente é um grupo familiar, se tem algum familiar passando por alguma coisa, a gente vai dar lá a nossa ajuda. Quando eles pedem, e a ajuda não é assistencialismo, não é você fazer pelo outro. A gente vai ter que ter um espírito de muita desbravadura, muito forte para poder dizer: olha, mãe, você de alguma forma, consciente ou inconsciente, você optou por estar sozinha e na solidão. Mas me abençoe se eu fizer diferente. E por que a gente precisa dizer: me abençoe, mamãe, se você está na escassez, eu faço diferente. Se você está na doença, mamãe, eu faço diferente. Por quê? Porque através da tua existência, a vida pode continuar. A vida pode continuar. A vida tem uma grande esperança em você. A vida vai dizer: olha, gente, vamos lá, Elisângela, Márcia, Pâmela, Célia, Fátima, Pedro, Joaquim, Joana, eles estão vivos. É lá que a gente precisa atuar. Então, a vida vai querer que a gente fique bem de saúde, que a gente leia livros, que a gente estude muito, que a gente desenvolva culturalmente, intelectualmente, espiritualmente. Para quê? Porque enquanto mais esse instrumento está pronto, mais a vida pode se fazer através da gente. Porque a vida, por mais que a gente veja que ela está agindo, né? Ela faz um pé de coco crescer, dá frutos, um pé de manga, você se corta, a vida vai lá e cicatriza, mas só através da materialização da nossa
existência que ela pode realizar. Só através de um homem ou de uma mulher que decida, eu vou ser médico e vou construir um hospital, a vida pode se concretizar. Bom, leva força para ela, porque ela decidiu construir um hospital, e daí a gente vai poder, através da vida, né, atender muitas famílias lá, dar emprego, gerar emprego. Estou falando mais aqui, mas aí vai para qualquer profissão, né? Uma pessoa que determina, eu vou ser professor e eu quero abrir uma escola. A própria vida diz, foca nela, porque ela está determinada, ela quer abrir uma escola, vai gerar um monte de empregos. Então, a vida, ela quer da gente, ela quer algo da gente. Agora, a gente precisa dizer para a vida, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se você não está no movimento de servir, a vida vai dizer, não leva ela, não vai para ela, porque ela não está querendo servir, ela não quer servir, ela quer ficar lá, quieta, quer entrar no YouTube e olhar um monte de besterol, pegar o Instagram, ficar passando o tempo todo. Quando a gente vê, passou 1 hora, você entra no Instagram 10 horas e fica. Quando vê, 11 horas, 11h30, meio-dia. Aí a vida vai dizer, ih, rapaz, essa força aí tá parada. Vamos ver outra pessoa que está com força. A vida tem pressa. A vida tem pressa, né? Então, esses movimentos que vão acontecendo, que a gente olha e diz, aqui eu aprendi a ser amada, aqui eu aprendi a amar, é que vai ancorar a gente. O ideal é que a gente se sinta, né, amada e ame para a gente poder florescer, como eu disse aqui no início da live, né? E aí, quando isso não acontece, é onde começam todas as questões de ordem que a gente chama na constelação de emaranhamentos. Então, o que é o emaranhamento? Né? O que é estar emaranhada? É você estar 50% com a tua força disponível para a vida, aí você diz, ó, vamos, que eu quero ir, porque todo ser humano ele quer ir para o futuro, ele quer evoluir. Só que os outros 50% da tua força, como eu falei ainda agora, através do que eu chamo elástico sistêmico, um elástico invisível na cintura, os outros 50% amarrou a tua cintura e puf, te puxa para trás, o elástico sistêmico. E o que é que tem lá atrás, Eli? Que esse elástico sistêmico tem tanta força. Tem a nossa ancestralidade, a começar do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós materno e paterno, bisavós, trisavós, tataravós, trisavós e os avós, né? Então, está toda essa gama de pessoas através da consciência sistêmica familiar. E o que vai ser a consciência sistêmica familiar, Eli? A consciência sistêmica familiar nada mais é, nada menos do que tudo que foi vivenciado. Tudo, gente. Todas as ordens das relações. Amor, raiva, traições, abortos, falência, doenças, depressão, suicídio, carinho, cultura, tudo está lá, na caixa preta, né? Então, tudo está lá. Fica gravado. Se algo dentro dessas relações então, fica tudo que foi de relacionamentos lá gravado, que Bert chamou de memória sistêmica familiar. Então, está gravado tudo lá, o que a nossa ancestralidade vivenciou nas relações. Abusos, suicídios, assassinatos, falências, abortos, exclusões, negligência, abandono. Tudo de bom e de ruim está lá gravado na memorinha sistêmica. Na hora que um ancestral morre, ainda assim a consciência dele permanece
Por isso que o povo diz que a alma é eterna, porque a consciência é eterna. Ela vai perdurar aqui. Às vezes a gente vê uma pessoa que morreu e aí vem uma neta dessa pessoa e repete um comportamento igual. E a gente diz, não. Travou ali. É que morreu. Travou? Certo. Conseguiram escutar até onde? Digam aí. Quando tu estava falando da neta. Pronto, então essa neta, ela pode trazer um comportamento de uma avó que morreu, até como forma de honrar. E ela traz isso, né, para dizer assim, através de mim você ainda existe. Então, tudo que ficou gravado como dor nos relacionamentos, como dor, como exclusão, vamos usar essa palavra, que é a palavra que Bert Helling, né? Exclusão, ela vai o quê? Pulsar como um campo elétrico magnético, como uma energia, como um campo de solicitação de cura. Por favor, olha, aquele membro foi excluído, a gente faliu, fica assim, pulsando no nosso campo afetivo. E aí, até um membro equilibrar, porque essa pulsação é a própria vida, dizendo, olha, o avô dessa pessoa matou uma mulher, e ele não pagou, não foi preso, não foi nada, morreu e passou batido essa mulher que ele matou. Então, ninguém mata ninguém para não ter uma punição, né? Não ter um julgamento, né? Retirar a vida de alguém é algo muito sério. E daí, né, vem um neto, um bisneto, e sente na alma, sente na memória sistêmica familiar, de ou repetir o comportamento, também um neto pode repetir e vir matar uma pessoa, ou ele pode querer trazer um movimento de morte e morrer para poder honrar a mulher que o avô matou. São N possibilidades, tá, gente? Mas vai ser gerado uma cobrança. Eu sempre brinco dizendo que é como se na hora que a gente exclui uma pessoa do sistema, a família inteira entra para o SPC e o Serasa sistêmico. Então, a família toda vai ter que dizer, quem paga, a vida vai lá cobrar, né? Quem é que vai pagar pela morte de fulano? Quem é que vai cobrar porque o avô retirou muito dinheiro e fez o outro falir? Então, toda vez que há um dano causado à vida ou a alguém, o próprio sistema vai entrar na necessidade de querer compensar aquela dor. Pode repetir a dor, pode ser um movimento oposto, pode várias coisas. E é aí que entra o movimento também do abuso sexual, que é nosso tema da live de hoje, né? Eu fiz esse percurso todo para vocês entenderem que uma vez que nós somos sistêmicos, isso é uma condição humana. Não há como você dizer, olha, eu estou há não sei quantos anos morando aqui, nem na minha família mais eu vou, eu nem tenho contato com ninguém, vim morar aqui na Inglaterra e não quero saber desse povo lá no Brasil, né? Estou dando exemplo. Você pode dizer isso, mas o amor que foi aprendido e aprendido através de um amor que dói ou um amor que ilumina, ele vai estar dizendo para você. Mas você já agradeceu o que você recebeu de tão bom desse sistema? A vida é maior que você recebeu, a oportunidade de estar aqui na Terra é maior. Então, não adianta a gente dizer que não quer mais saber da família da gente, porque tem vergonha, porque são pobres, porque são feios, porque seja lá o que for que a pessoa queira dizer. Você já é o seu sistema. Você já é a sua família. Já é. Então, enquanto você não agradecer, você pode gerar uma necessidade na sua alma de levantar a mãozinha inconsciente e dizer: eu pago pela infelicidade daquilo que aconteceu lá atrás.
eu pago. Certo? Eu pago isso daqui. Então, esse movimento de querer pagar é quando uma alma se sente numa pressão sistêmica, porque algo foi excluído lá atrás, muito abrupto, principalmente quando são assassinatos, suicídios. É criado uma pressão muito grande na alma sistêmica e algum membro vai sentir, dependendo se tiver uma sensibilidade muito grande, enquanto intuição, ele vai sentir na alma, infelizmente, o próprio chamado para resolver. Porque a gente quer demonstrar amor na hora que a gente diz para o nosso sistema: eu paro a minha vida para poder honrar minha mãe. Eu paro o meu sucesso para poder dizer que eu sou igual ao meu pai, que vive na falência. Eu fico doente para dizer que eu sou igual a minha mãe e meu pai. Então, a gente vai estar, com uma alma pulsando um desejo de equilíbrio, uma alma sistêmica. Vamos imaginar que a família tem uma alma e a pessoa em si tem uma alma. Então, várias almas dentro do própria alma sistêmica. A gente fica assim, acoplado à nossa família. E aí essa família vai estar vai ser gerada uma necessidade na alma, como você se sentiu, o que Bert chama isso, gera dois tipos de sentimento, que é o sentimento de inocência e o outro o sentimento de culpa. E daí eu vou explicar isso aqui para vocês. Então, na hora que eu digo assim, eu não vou morrer por ninguém da minha família, você criou uma força, uma palavra. Se você fez isso de forma muito julgadora, porque eu não vou morrer porque eles são ruins, eu não vou morrer porque não vale a pena, eu não vou, tá? Não vou fazer isso por eles, porque você quer excluir eles. Isso é só no nosso corpo emocional, naquela vozinha interna que a gente fica dentro da gente. Então, na hora que essa voz diz, eu não faço nada por ele, porque você condena ou julga o seu sistema familiar, né? Você não os compreende, que eles são do jeito que são, você cria um sentimento e uma força de ir. A gente chama esse sentimento secundário. É criada uma força impulsionadora. Tem gente que consegue muita coisa, gente, com essa força de dizer, eu não vou ser igual a eles, eu vou ser diferente, e consegue, por um tempo, sustentar até muitas riquezas. Até que a alma vai dizer assim, peraí, tu tá longe, tu conseguiu dinheiro, tu conseguiu saúde, tu conseguiu tudo isso, mas eles não são felizes. Mas eles não são. A alma e a voz interna vai dizer isso para você. E aí esse sentimento de culpa vai dizer assim, poxa, isso é muito inconsciente, tá, gente? Poxa, já que eu não sou feliz, ou já que minha família não é feliz, como é que eu vou ser tanto, né? Então, é por isso que o Bert Helling fala que a felicidade assusta. Porque na hora que a gente, por algum motivo, a gente fica lá no inconsciente e vem uma lembrança do próprio inconsciente de que você é muito bem sucedido e sua família não é, você sabe o que é que a gente faz de forma de atrair? A gente vai levar movimentos de falência para a gente falir, chegar a ficar na pobreza, para a gente sentir assim, ó, ai, que alívio na minha alma. Já que agora eu sou infeliz, ou eu não tenho saúde, ou eu não me casei, ou eu me separei, agora eu sou igual à minha família. Então, quando a gente muda do sentimento de culpa, a gente vai para o sentimento de inocência, e a inocência a gente vai dizer, bom, eu pertenço ao meu clã com a infelicidade, com a falta de saúde, eu pertenço ao meu clã com tristezas, com depressões, com pensamento suicida. É só o apego da nossa alma e o desejo de pertencer. Porque quando a gente se sente pertencente, a gente se sente que está amando e sendo amado. Às vezes é só uma ilusão dos nossos sentimentos. Você se sente pertencente, chega a ficar falida,
E uma mãe nem quer. Às vezes a mãe da pessoa nem quer ela falida, queria ela rica. Mas aí a mãe não ficou rica, a mãe também faliu, e você lá nas relações inconscientes, você diz, ó, mamãe, eu estou igual a você, falida. E aí quando você chega para sua mãe com aquele sorriso, com aquele movimento de dizer que está com ela ali, é tudo muito inconsciente, no que eu chamo de relações ocultas, a sua mãe começa a lhe excluir, lhe menosprezar. Nossa, essa menina não entendia para nada. Entenderam? Então, isso tudo é muito rápido nas relações ocultas, nos não ditos, né? Então, só através de uma sessão de constelação que a gente vai observar como é que está o movimento do não dito, do inconsciente do paciente, para ele poder tira isso do inconsciente e trazer ele para a consciência, para ele poder atuar de forma diferente na vida. Então, a inocência e a culpa, elas vão estar o tempo inteiro relacionando a gente com o nosso desejo de pertencer à nossa família. O tempo inteiro, gente. E aí eu vou falar para vocês aqui, né, sobre por que, de alguma forma, a pessoa atrai aquele abuso, né, e como a gente pode se libertar disso tudo. Eu vou só me despedir aqui do pessoal do Instagram. Gente, quem está aqui no Instagram, deixei um pouquinho gravado aí para vocês sobre essas lives que eu faço na segunda-feira. Toda segunda, às 19h30, na bio do meu Instagram, tem um link da comunidade. Então, se você quiser assistir aqui, ó, na sala fechada e gratuita, me adiciona lá que eu te coloco o link. Um abraço. Então, gente, quando a gente vai, né? Quando a gente vai entender um abuso sexual, e eu trouxe isso para vocês entenderem que o abuso sexual, ele não é só... Olha o que eu vou dizer aqui, e isso é polêmico. Ele não é só responsabilidade do abusador. Com esta fala, eu não estou dizendo que eu tenho que pedir desculpa ao abusador. Não existe isso. Dentro do campo da filosofia da constelação, não existe. Ah, desculpe, porque eu também estava emaranhada, sabe? E aí 50% meu queria abuso. Ninguém vai dizer isso. Você recebeu um dano, você foi abusada, abusado. Né? Eu vou falar de dois movimentos que é feito, como a gente pode dar de volta aquele dano que a gente recebeu, como a gente precisa revidar esse dano, e lembrar para vocês que o abuso sexual, na visão sistêmica, o que faz uma pessoa atrair é a força da física quântica mesmo, é eletromagnético. Então, se eu tenho pensamentos disso, Eli, peraí, mas uma criança não está pensando em abuso, certo? Mas ela tem inconsciente. E o inconsciente também pulsa memórias, também pulsa formas de se relacionar. Então, por exemplo, na visão da constelação, a pessoa que sofre um abuso, ela tem no clã dela, se for uma mulher, no clã feminino, várias mulheres que foram abusadas. E aí, gente, uma pessoa que sofre um abuso, ela pode atrair isso, porque ela viu esse campo quântico pulsando, essa memória sistêmica atuando, porque a dor e o abuso das mulheres lá atrás não foram resolvidas, não foram ditas, olha, você vai preso, você vai se afastar da gente. Muitas mulheres que foram abusadas e continuaram caladas. Nunca disseram que nem que foi abusada por um pai, por um tio, por um vizinho, pelo melhor amigo da família, elas estão caladas, suportando, engolindo aquela dor, gente, sem dizer nada a ninguém, para não ferir as relações. Então, essas memórias que ficaram caladas de diversos abusos. Olha, gente, antigamente, né, na geração dos nossos pais, as mulheres eram abusadas pelo próprio marido, porque ela tinha, entre parênteses, uma obrigação de fazer sexo na hora que ele quisesse. Se ela não tivesse afim, eles faziam do mesmo jeito. Então, elas nem percebiam que estavam sendo abusadas, mas elas percebiam
na percepção dela, a angústia daquele ato sexual que foi tão pesado, tão dolorido. E se elas não resolveram, se elas não fizeram a lei do dar e receber ruim, dar um dano de volta ao abusador, ficou gravado na memória sistêmica familiar o abuso. Do mesmo jeito que fica marcado a exclusão, o abandono, a negligência, o suicídio, e outras pessoas repetem comportamento suicida, o assassinato, tudo vai ficar gravado lá na caixinha preta da família da gente. E com o abuso não é diferente. Não é diferente. Então, a pessoa que tem um clã feminino que foram muito abusadas, ela cresce, se ela tiver uma alma extremamente sensível, ela vai dizer, né, para o clã feminino dela: eu quero amar vocês e me sentir amadas compartilhando do mesmo. E aí, infelizmente, ela atrai pelo um campo eletromagnético, por uma força de amor cego emaranhado, por uma força de querer pertencer a essa família, por uma força de dizer: eu amo vocês dessa forma, olhem para mim, eu estou amando vocês. E aí ela se sente atraída por isso, e na psique dela ela vê esse caminho de dizer: então eu também passo por isso. E tem muitas mulheres que eu já aconselhei que elas nunca foram abusadas, mas elas têm uma sensação de abuso. Eli, quando eu vou pegar o Uber, olha, eu rezo para tudo que é santo, porque vem uma sensação de que aquele cara que eu peguei o Uber, ele vai me abusar. É só a sensação, nunca. Ah, Eli, quando eu vou ter relações com o meu namorado, eu tenho uma sensação de que ele vai me abusar. Mas eles já lhe trataram mal, nunca me trataram mal. Então, essa sensação, ela também é um movimento. Como é que é? Eli, se uma mulher que foi abusada e o abusa. Peraí que eu leio, Márcia. Então, então, essa mesma sensação, mesmo que você nunca tenha sido abusada, graças a Deus, mas a sensação é a memória sistêmica familiar pulsando. A memória sistêmica familiar ela é um campo de consciência. Ela vai existir até o fim, ou além do fim. Ela não morre quando os membros da família morrem, gente. A consciência da dor de uma mulher calada, que nunca disse para ninguém que foi abusada anos pelo pai, ou pelo tio, ou pelo irmão, quando essa mulher morre, essa dor não morre com ela, não. Fica aqui. Olha o que eu vou contar para vocês. Espera aí que eu respondo essa pergunta aqui. Deixa eu concluir esse raciocínio aqui, que está bem interessante na minha cabeça. Olha o que eu vou contar para vocês. Escutem essa história. Isso é uma história verdadeira. Não vou dizer nome para preservar, lógico, o meu paciente, né? Eu tenho uma paciente que ela veio constelar a sensação de abuso. Só a sensação, ela nunca foi abusada. Uma menina muito bonita, ela anda até com roupas mais fechadinhas, porque como ela tem essa sensação, ela fica com medo que ela seja muito olhada. E ela veio constelar a sensação. E ela colocou ela e a sensação de abuso. Então, como vocês sabem, no meu baralho sistêmico, né, eu desenvolvi um método chamado baralho sistêmico, e no método baralho sistêmico eu tenho arquétipos de cada carta. Eu tenho um arquétipo aqui do abusador, eu tenho um arquétipo da amante, eu tenho um arquétipo do homem que fala e morre. Eu tenho vários arquétipos. Isso eu recebi como informação desse vácuo quântico, eu chamo assim. Então, essa menina foi e puxou uma carta aqui que eu tenho, né? Porque como é método baralho sistêmico, eu chamo de carta. Uma imagem da amante, de uma mulher que é amante. E eu falei assim para ela: teve alguém no seu sistema que foi amante ou que trabalhou com o sexo, alguma coisa assim? Não, não teve, a princípio.
Aí eu, tá certo. Então, como eu continuei caminhando com a constelação, como eu confio muito no meu baralho, eu vou, quando o cliente diz não, o paciente diz não, eu vou mexendo, catucando as emoções, né? E lá na frente, quando ela está confiando em mim, criou um vínculo, eu faço a pergunta de novo. Teve alguma mulher que trabalhou, né? Às vezes até eu falo assim, que foi garota de programa mesmo, dentro da sua família. Aí essa menina já tinha criado um vínculo, ela falou, sim, a minha mãe. Então, a mãe dela foi abusada durante anos pelo tio, pelo próprio irmão, e nunca, como irmão, ela é uma família de mais mulheres, né? Então, a avó dela, quando nasceu esse menino, a avó dela sentiu assim, pronto, tô salva. Nasceu um homem na família, e homem dá mais dinheiro do que mulher, né, gente? Nesse pensar de antigamente. O homem gera, o homem trabalha, a mulher não trabalha, não, né? Algo mais ou menos assim. E daí, quando nasceu esse menino, essa mãe botou esse menino no céu, Deus no céu, né? O filho na terra e Deus no céu. Então, era o tudo para essa mãe. E daí, o que é que aconteceu? Esse menino começou a abusar essa mulher, e essa mulher, para ela não podia falar nada, para ela tentar sustentar essa dor, ela foi começar a se prostituir. Virou garota de programa. E aí, conversa vem, cura vem, nessa constelação que eu estou relatando para vocês. Essa menina, quando revelou isso, eu fui conversar, fiz ela conversar com a mãe dela, tal, não sei o quê. E depois ela me revelou uma coisa assim, Eli, você sabe que eu moro aqui em Brasília, ela mora lá no Sudoeste. E eu moro aqui em Brasília, e minha vizinha, ela é garota de programa. E como os apartamentos a gente escuta tudo, então assim eu vejo quando sai, quando entra, eu escuto, na verdade, quando sai, quando entram. Isso me angustia muito, eu tenho muita raiva, já peguei diversas brigas com essa moça, já fiz uma queixa no síndico e estou levando para a justiça. Então, ela ia pegar uma briga terrível com essa mulher. E daí eu falei, né? Essa energia é da sua mãe, porque ela também condenava a mãe dela. E aí, na hora que ela condenava a mãe dela por isso, né? Porque quem somos nós, né? Como diz a Bíblia, quem não tiver pecado aí, por favor, atire a primeira pedra, né? Quando iam pedrejar uma prostituta, e Jesus disse, né? Não, então, quem não tiver pecado aqui, que, por favor, atire aí a primeira pedra. Então, quem sou eu, Elisângela, para condenar uma pessoa que precisou tomar esse destino tão difícil de ser uma garota de programa, né? E daí, mas como filha, né, o sentimento dela, de fato, era julgar e condenar, porque é assim mesmo, gente. A gente tem na nossa mãe o arquétipo de Maria, a mãe de Jesus, é a santa, e é um arquétipo que foi criado na humanidade, e a gente vai amar primeiro a mãe da gente, querendo que ela seja a Santa Maria, né? Mas quando a filha vê que, beleza, ela pode até não ser santa, mas quando ela vai para o outro arquétipo, da garota de programa, a filha se desconecta total de uma mãe, né? E daí ela tinha traído essa mulher vizinha dela como energia para curar a própria mãe dela. E eu disse aí na carta, eu disse assim, traga agora essa sua vizinha, que é garota de programa, e aí eu fiz uma cura, né? Olha, mãe, olha, você está vindo, aí eu falei lá, né? Você está vindo aqui, um movimento para eu poder curar minha mãe e tal, né? E aí, depois de um certo tempo que eu curei essa moça, que a gente fez essas constelações, ela estava programada a querer sair desse apartamento e entrar numa briga com a vizinha, e acabou, gente, acabou. O campo foi tão forte de cura que acabou essa menina tendo que se mudar de lá, a garota, né, de programa. E aí, depois ela me ligou. Eu sempre lembro a todo mundo que eu não gosto de saber do resultado das constelações. Eu não gosto. Eu não gosto porque eu não quero me sentir responsável pela vida de ninguém. Mas aí uma outra me liga, né? Eli, olha, minha vizinha se mudou e eu deixei o processo para lá dela. Então, assim, quando a gente rompe através de uma terapia, de um autoconhecimento, a gente rompe uma dor nossa, porque o que eu atraio é meu, não é de ninguém, é meu. 50% do que eu estou vibrando ou 50% do que eu vibrei perante a minha família, mas é meu, eu que tenho que dar conta e dizer, não, chega, vá, fique, vá.
Então, esses movimentos, eles só são rompidos através mesmo do processo terapêutico, gente. Disso daqui que nós estamos fazendo hoje. De conhecer uma teoria, de ver como é que é o mecanismo do padrão do comportamento humano de se relacionar. Então, para além de alguém estar com uma energia vibrando por um clã familiar de dor, a pessoa entra e diz, eu também, para eu poder pertencer a esse clã feminino, eu também me coloco à disposição para o abuso. Esse é um movimento sistêmico. O outro movimento é dentro da lei do dar e receber, que Bert Helling fala, dar e receber ruim. O que é que vai acontecer dentro desse campo quando se trata de um abuso? Ora, vamos lá. Então, aqui vamos imaginar que é seu pai e aqui você. Nesse movimento aqui, você tem essa hierarquia com o pai. Ele é o grande, porque ele chegou primeiro na vida, e você é a criança, porque veio dele. É uma hierarquia, sim. Não é igualdade com o pai. Não é maior que o pai. É um pouco menor. Mas aí esse pai que deu a vida, é para ele fazer assim, ó, filho, eu te dei a vida com muito amor. Aí o filho faz, obrigada, papai. Ele vai para a vida nesse tamanho. Na hora que o filho chega aqui, casa, tem filhos, ou se não tiver filho, constrói algo a serviço da vida, o filho cresce assim, ó, um pouquinho. E lá longe, ele se vê ainda pequeno em relação ao pai. Mas aqui, em relação ao próprio filho dele, ó, ele já é o grande. Então, nós somos grandes lá no futuro, na hora que eu sirvo a vida, dando um filho para a vida, ou eu sirvo a vida oferecendo o meu dom. Lá no futuro, eu sou a grande. Perante papai, eu sou o menor. O fluxo natural deveria ser esse. Mas na hora que o pai dá um abuso ao filho, o filho cai aqui, ó, ainda no sistema dele. Ele fez outro abuso, o filho vai cair um pouco mais. Outro abuso, o filho cai mais. Outro abuso, o filho cai mais. Então, a hierarquia vai ficar assim. Nessa hierarquia, gente, de dar algo ruim, ele deu a vida e deu algo ruim. O que é que esse ser aqui vai fazer? Na hora que ele recebe a vida e recebe um abuso. A primeira coisa, ele vai dar um nó na cabecinha dele. Vai dizer, peraí, eu agradeço a vida meu pai ou eu tenho um ódio dele? Como a dor do abuso, ela ficou muito na percepção do corpo, porque o abuso dói no corpo, né? E o abuso, ele capta todas as nossas percepções. Então, na hora que ele fica da vida, a vida e o abuso, voltou agora, gente? Então, na hora que o filho recebe do pai a vida e o abuso, ele vai, ou eu tenho. Agora voltou, pronto. Então, na hora que o filho recebe um dano muito grande, a alma dele, a cabeça dele vai ficar dando um nó, né? Vai dar um nó. Vai dar um nó muito grande. E aí ele vai dizer: eu amo meu pai, ou eu odeio ele porque ele me abusou. Então, a alma dessa pessoa vai entrar no ponto de ficar
dilacerada, porque ele não vai saber. Porque ele não vai saber como agir com esses sentimentos de gratidão pela vida e de ódio por ter sido abusado. Então, o Bert diz que para dar um alívio nesse tildezinho, nessa dor que ficou, toda pessoa que recebe muito dano, essa pessoa aqui entra na energia do direito sobre essa que deu o dano. Essa pode ser mãe, pai, tio, vizinho, amigo, pode ser quem for. Essa pessoa precisa receber um dano de vida. Precisa. Precisa. Senão, essa alma aqui não vai sossegar. Não vai. E aí, o que é que acontece? Agora, Bert Helling diz que o dano que essa daqui tem que dar a essa tem que ser menor do que o dano que recebeu. Porque se a filha dizer, ele me abusou, pois eu vou contratar uma pessoa para abusar ele, várias vezes. Se ele me abusou 20 vezes, a pessoa vai abusar ele 20 vezes. Aí vão ficar nisso, ó. Quando esse aqui recebeu o abuso, ela cresce. E aí depois ele quer revidar. E vai ficar na guerra. Isso aqui é uma guerra. Eu dou 3 tiros em você, você dá 4 em mim. Eu dou 5, você dá 10. Dou 20, você dá... É uma guerra. O que é que Ber diz? Dá um dano menor a ele. Aí, qual seria o dano menor? Denunciar. Denunciar é um dano. Eu vou dizer o que você fez comigo. Você vai preso. Mas uma parte sua tem que saber. 50% você tem que dizer, de alguma forma eu atraí. Por algum motivo inconsciente, eu atraí. Na hora que você disser isso, a cura chega. Quando você se colocar também nessa relação, como um campo eletromagnético, você atraiu. Agora, ele tem que se afastar de você, você vai dizer, né? Olha, pai, se afaste de mim. Você me deu a vida. Eu sou grata, porque eu quero estar aqui. Mas fique longe. Fique longe. Mais longe. Pronto, aí. Aqui agora, sem você, eu refaço a minha vida. Entenderam? Aí a pessoa olha para frente. É preciso dar um dano. Fique longe. Agora, você tem que fazer isso dentro de um movimento, entendendo a tua parte e a consciência de dar um dano a ele. A consciência tem que dar consciência. Eu estou fazendo isso porque ele me deu um dano, então ele vai ficar longe. Ele vai ficar longe. Desse jeito, as relações podem voltar em um pequeno equilíbrio. A pessoa que deu o dano, você cresce. Aí, ó, se a gente fosse aproximar, você estaria aqui como no início. Porque você deu um dano a ele e pediu para ele ficar distante. Aí essa relação ela pode voltar a fluir, ele longe. Quando a gente diz fluir, não quer dizer perto. Ele longe, é fluir. Fluiu dentro de você essa dor, esse sentimento, essa raiva, esse ódio de ter vivido isso. E para além desse comportamento aí que eu estou dizendo a vocês, ó, já falei 2. Um é a memória sistêmica familiar que você pulsa. Um é você revidar um dano, só que um dano menor. E o terceiro é o seguinte: se a pessoa não toma consciência de que, de alguma forma, consciente ou inconsciente, ela teve parte desse processo, desse modelo de relação abusiva, sabe onde é que essa pessoa vai ser levada? A que recebeu o abuso? Ao que a gente chama de se tornar vítima. Vítima dessa dor. E aí ela vai criar o que ali? Aí a dor fica muito louca, gente. Porque ela cria um padrão de comportamento abusivo também.
Então, toda pessoa, sem exceção, a não ser que tenha se curado, que sofreu um abuso emocional ou físico, ela se torna uma abusadora também. Ela tem. Dependendo de como é essa pessoa, ela pode ser a vítima que não quer mais cura, porque ela já gerou um padrão de narrativa de dizer eu fui abusada, e aí eu fui abusada, e aí ela vai ganhando coisas do mundo com essa narrativa, e ela fica lá. Ou ela foi abusada e busca cura, busca se livrar dessa memória, busca diminuir essa dor dentro dela. E aí, se essa pessoa está querendo a cura, a gente consegue chegar e mostrar dentro de um campo de constelação que ela está fazendo a mesma coisa. Lógico que não é o abuso sexual, mas ela faz o abuso emocional, muitas vezes, igualzinho, igualzinho, como é que diz, a pessoa que abusou ela. Igualzinho, gente. É impressionante como isso gera um padrão de comportamento. Um padrão mesmo. Entenderam? Ó, deixa eu responder aqui essa pergunta, peraí, para a gente poder, assim. Eli, se uma mulher que foi abusada e o abusador é da mesma família, isso, faz isso que eu estou dizendo, né? Na hora que ela foi abusada por uma mãe, por um pai, eu tenho casos de mulheres, gente, que foi abusada pela mãe. Eu trato uma pessoa, né, com as constelações, e uma moça que ela era abusada pela mãe dela. Uma menina muito simpática, ela entrou para o movimento, ela não era vítima disso, mas ela tornava um pouco abusiva as relações, porque ela fazia assim, ela constelava comigo, aí saía do consultório lá embaixo ainda, ela já me ligava, já queria outra pergunta, outra pergunta. Porque toda pessoa que está no movimento abusivo, eu vou repetir, ela está querendo sempre mais de alguém para dizer, ó, eu recebi essa dor, então como você pode me ajudar nisso, entendeu? Voltou agora aqui, vou ver outra pergunta aqui. Eu soube de uma situação de uma menina de 14 anos que estava sendo abusada pelo avô, e é alguém da família. Pronto, nesse caso, o ideal é que essa menina conte para algum adulto, tá, gente? Ela precisa ter uma confiança em algum adulto. Imagina uma garota de 11 anos, ainda está com movimentos lúdicos muito fortes na cabeça, achando que todo mundo é muito grande para ela. E aí é importante que tenha algum adulto que diga, pode confiar em mim. E aí, quando ela conta para alguém, né? Ah, foi feita a denúncia, né? Perfeito, muito bem. Então, ela precisa se afastar desse avô. Ela precisa, na ordem do movimento dar e receber ruim, ela dizer: olha, avô, através de você a vida chegou até a mim, mas fique longe. Ela tem o direito, se a mãe dizer, vamos almoçar com o vovô, eu não vou, eu não quero ir. Né? Ela precisa liberar essa obrigação dela estar perto desse avô, porque esse avô é pai da mãe dela, e aí a mãe ama esse homem, bererê e barará. Então, ela pode ter a energia, ela tem a energia do direito para dizer: eu não quero me relacionar, eu quero ficar longe. E só essa distância. Agora, aqui dentro, ela agradeceu. Olha, a vida só chegou até a mim porque veio de você também. Então, muito obrigado por ter ajudado nesse processo de eu estar viva. Mas eu não quero estar perto. Então, ela precisa ficar longe. Ela tem todo o direito, inclusive.
E o ideal é ficar longe sem esse rancor, né? E ir buscando um trabalho terapêutico para ela se liberar das memórias da lembrança do abuso, gente. Porque o abuso, ele vai usar todas as nossas percepções. Olha o trauma que fica. A pessoa vê com os olhos o abusador chegando, escuta o que ele faz, até algum barulhinho que ele faz no ato sexual. Ela sente com o nariz o cheiro dele. E na boca vai sentir no próprio corpo a sensação da dor de várias formas. Vou repetir. O abuso sexual, a pessoa que passa pelo abuso sexual, ela usa as 5 percepções dela. É por isso que é um trauma tão difícil de ser curado, porque a memória vai ficar muito forte. Olha como a memória vai ficar, gente. A pessoa que foi abusada, ela vê com os olhos o abusador chegando. Ela escuta com os ouvidos o que ele faz no ato sexual, né? Tudo mais que ele faz. Ela sente o cheiro daquele campo que está ali como do abuso. Ela vê pela boca, sente na boca o próprio ato sexual e no próprio corpo, que é o nosso maior campo de percepção, ela sente, né, a dor do abuso sexual. Então, gente, a pessoa que é abusada sexualmente, ela usou todas as percepções dela para criar a lembrança dessa dor. Ela foi uma cena que foi vivida. Quem estuda aí comigo sabe que eu explico como as cenas se instalam no inconsciente, né, através das percepções. E ela tem o campo intuitivo dela aflorado nesse momento, porque ela vai ficar sempre em alerta pelo sistema da psique. Opa, será que vai acontecer de novo? Peraí. Vai ficar naquela intuição vagando pelas relações não ditas. E nesse ato, para ela se defender, ela se torna também uma pessoa rígida, abusadora, agressiva, porque ela já ficou traumatizada com medo, né? Então tem isso. Gente, eu vou me despedir aqui do pessoal que vai escutar no YouTube hoje ou amanhã, para a gente ficar aqui, eu abrir uma constelação com o pessoal que está aqui na live fechada e gratuita. Então, para você que vai me assistir depois aqui no YouTube, no meu canal do Papo Sistêmico, eu peço que você se inscreva, curta, comenta, compartilha. O YouTube só entende que esse conteúdo está sendo bem e entrega para as pessoas se vocês interagirem comigo, certo? É uma moedinha de troca, né? Eu ofereço esse campo de conhecimento e vocês curtem e comentam aí os vídeos, tá? Tem mais de 300 vídeos lá no meu canal para vocês se autoconhecerem. Então, tá. Então, eu vou ficar aqui com o pessoal no Google Meet, para eu abrir uma constelação, eu vou sortear. Um abraço.